A virada mais épica da Libertadores do canal Fute Neutro. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta e inscreva. Vamos lá, galera. Existe uma velha lenda no futebol. Aquele que toca na taça Gabigol. antes da final, jamais a levanta. Só que Do Henrique, né? ousaram desafiar a lenda. Mas ele não estava sozinho. Flamenguista aí, galera da torcida, né? Todos os esforços pareciam em vão. Mas bem no final, algo aconteceu. Algo tão intenso, tão inexplicável. Gabigol iluminado. O inefável. Toma. Vindo de uma reformulação desde 2003. Final da Libertadores em 2019, se não tô enganado, que foi o ano que o Flamengo ganhou essa Libertadores em cima do River Plate. Nossa, cê é louco, jogaço, louco, jogaço. E hoje a gente vai ouvir aqui a história de como é que foi até lá, né? Eu acho que é isso, né? O Mengão conseguiu se reorganizar e foi premiado com a possibilidade de contratar jogadores de grife em 2019. Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz e Rafinha. Do outro lado estava o atual campeão da Libertadores, o River Plate, que venceu seu rival Boca Juniors na final e tinha jogadores extraordinários como Armani, Montiel, Enzo Pérez, De La Cruz, Nacho Fernandes, Borré, o time a ser batido na América do Sul. Além do treinador Marcelo Gallardo, que estava há mais de 5 anos no comando, tinha um clube inteiro na palma de sua mão. A confiança era tanta, afinal... Esse também aqui é um gênio, hein, galera? Esse tal de Gallardo aqui, seu técnico, é lenda, pô. Ele fez muita história pelo River Plate, muito amigo, tá louco? Ganharam em 2015 e 2018. Aí, mas do outro lado estava o revolucionário Jorge Jesus. Com apenas 4 meses e meio no Mengão, né? Encaixou aqueles jogadores com enorme personalidade, através da sua exigência pela perfeição em campo. Era um casamento perfeito com o que o Flamengo acreditava, exultando em um futebol que dava medo. O caminho dos dois foi bem parecido até. O Flamengo passou na última rodada no sufoco. Eram 3 times empatados em 10 pontos. Caraca, naquela época o grupo do Flamengo era LDU de Quito, Peñarol e o São José, né? Eu acho que daí o mais forte ali era a LDU e o Peñarol, né? E mesmo assim o Flamengo acabou passando em primeiro, né? Então no grupo deles. Abel Braga pediu demissão do Flamengo. E agora é com você. Boa sorte. Já Jesus. Nas fases seguintes, passou pelos gaúchos, Inter nas quartas e o Grêmio nas semifinais, com um placar em comum, 5-0 no jogo de volta. O River passou em segundo lugar em seu grupo. Nas quartas não teve dificuldades para o Cerro, e nas semis era contra o seu rival, Boca Juniors de novo. Poderia ser revanche do Boca, mas o River amassou e foi para a final. Flamengo e River na decisão, só que essa ficaria marcada como a primeira final. Esse estádio é bonito. Tu é doido, bonito demais, mano. Parece um coliseu esse estádio. Em uma única partida, já que as edições anteriores eram no formato ida e volta. Haviam determinado que 10% da capacidade do estádio fosse reservada por possíveis terremotos, para facilitar a saída das pessoas. Só que haveria sim um terremoto, e não seria ocasionado pela natureza. Até que chegou o dia do jogo. Parecia que algo incomum iria acontecer. E isso começou quando os Stormtroopers de Star Wars estavam vigiando a... Isso aqui eu lembro que eu tava assistindo esse jogo, né, ao vivo e tal, né, essa final. E tipo, não que eu vi isso, eu falei, oxi, pra que tá o Stormtrooper do Star Wars lá, mano? Pra que? Eu não entendi essa, mas... Mesmo não entendendo, eu achei muito maneiro, tá ligado? Eles fazerem isso aí, né, de colocar os Stormtrooper pra, tipo, como se fosse, seus guardas ali da Taça da Libertadores, né? Taça até o campo. O árbitro da partida era o Roberto Tobar, que apitou a final da Copa América em que o Brasil venceu o Peru. Além disso, apitou a final da Recopa de 2019 e da Sul-Americana do ano anterior. Esses dois capitães, tanto do Flamengo quanto do River, seriam fundamentais para o resultado final da partida. O Flamengo mostrava crescente união com Jorge Jesus, apesar daqueles pequenos conflitos que teve durante o ano. Uma partida que valia muito para o Flamengo. Após 38 anos, chegou uma nova final de Libertadores. Era impossível prever o que aconteceria, até que começou a final. O Mengão tentava impor o seu futebol, mas foi surpreendido por um River sedento na marcação, oferecendo pouquíssimos espaços, e na frente chegavam nos jogadores até mesmo quando não tinha bola. O Mengão parecia nervoso, errando alguns lances, mas tentou chegar com o cruzamento do Arrascaeta, e o Armani saiu e trombou com Bruno Henrique.
Ficaram caídos 2 jogadores fundamentais para ambos os times. Felizmente não foi nada demais e se entenderam no final. Haviam vários embates físicos nessa partida e acabou sobrando pro Rodrigo Caio, que bateu o rosto contra o Borré. Seu nariz começou a sangrar incessantemente. Caraca. Logo em seguida, o Pinola revidou a chegada do Bruno Henrique no Armani e o juiz marcou falta pro Flamengo. Bruno Henrique nesse momento tinha 31 gols no ano, mas não foi dessa vez. Mente e corpo hiper focadas. O JJ sentia que tinha algo indo mal e tentava ajustar o time. O árbitro tinha alguns critérios duvidosos, mas conseguia controlar a partida. E o Rodrigo Caio tinha sua respiração limitada. Isso é loucura, né, galera? Agora que eu tava vendo aqui os flashes na minha cabeça da final, e tipo, tô lembrando que esse jogo foi um jogo de muitas faltas, tá ligado? Muitas faltas e muita cera, tá ligado? Porque vocês estão ligados, né? Futebol brasileiro e futebol argentino, coisa que eles gostam de fazer é falta e fazer cera, mano. E teve muita cera nesse jogo aí, além de muita falta, né? Então. Quem não tinha respiração limitada era o Bruno Henrique, que parecia um foguete. Eles tinham uma jogada forte, explorando a profundidade. Dessa vez não deu certo. O Flamengo defendia de maneira incomum, uma primeira linha altíssima que sempre funcionava bem. Só que algo aconteceu. Não parecia que iria oferecer perigo algum, mas o Ilharão e Gerson não se entenderam. Vacilaram. A bola sobrou pro artilheiro, o Rafael Borré. Jorge Jesus não estava acreditando no que estava vendo. Galhardo estava ganhando o xadrez tático. Só que tática jamais vence talento em grandes dias. Porém, esse grande dia não parecia ser aquele momento. O River continuava em cima, marcando mais firme do que antes. Galhardo gostava do que via, mas parecia se preocupar com alguma coisa. O Flamengo não conseguia chegar com perigo, e foi a vez do Felipe Luiz sentir na pele a raça do Montiel. E posteriormente, daria uma Copa do Mundo para a Argentina, 3 anos depois. A torcida do Flamengo estava apreensiva. Aquele futebol dominante não estava acontecendo, exatamente no jogo mais importante da temporada. O River tinha as melhores chances. De La Cruz quase ampliou, mas o Mari foi perfeito no lance. Em seguida, o Rafinha sofreu uma... Nessa época também o De La Cruz era embaçado, mano. Pra mim até hoje, acho que mesmo ele estando no Flamengo hoje em dia, mas na época que ele era do River Plate, pra mim até hoje eu acho que ele jogou muito mais no River Plate do que ele tá jogando hoje em dia pelo Flamengo, porque nessa época aí o cara era bom, mano. Era bom, tá? Uma entrada dura. Jorge Jesus não estava satisfeito, mas em nenhum momento reclamou da conduta do time argentino. Bruno Henrique e Gabigol tentavam se encontrar, mas surgiu uma bandeira apontando o impedimento. Depois de vários lances faltosos, o juiz resolveu dar cartão pro Casco. A reclamação do Rafinha no lance anterior surtiu efeito. A cobrança não ofereceu perigo aos argentinos, e de novo, em uma bola levantada na área. Armani não tinha a menor pressa em repor a bola. Essa era muita cera, mano. O Palacios pegou bem na bola e o Diego Alves só torceu pra ir pra fora. Bruno Henrique tentava, mas a marcação era triplicada. JJ cobrava o Gabi, que estava apagado na partida. E o responsável por isso? Pinola. River de novo caía na linha de impedimento do Mengão. Quando o Gabigol tinha a chance de arrancar, Enzo Pérez parecia um predador. E esse lance foi o último da primeira etapa. O Flamengo não estava fazendo bom jogo, só que um fator mudou tudo. Chegou o momento em que começou o segundo tempo. A primeira chance foi justamente com o Gabigol. Ele pegou a bola no mesmo ponto que fez aquele golaço contra o Santos, mas o Armani estava esperto e não se adiantou. Mesmo sem tanto perigo, foi uma oportunidade. Só que no lance seguinte, Pinola mais uma vez teve vantagem sobre o atacante. River continuava marcando firme, mas o Mengão também. Mari nem parecia que veio da Espanha, até que os argentinos começaram a chegar. O primeiro sem perigo, mas o segundo com Palacios. Mais uma vez, tirou tinta da trave. De novo, os milionários pareciam ganhar confiança no jogo. E o Mari ganhou um cartão amarelo por falta no Borré, mas foi um domínio temporário. Bruno Henrique estava dentro da área, tirou o Pinola e cruzou. O Arrascaeta acabou furando, mas tinha mais uma chance e foi pro Gabigol. Aí foi só. sorte. Bateu no De La Cruz. E ainda houve uma terceira oportunidade. Era só fazer, mas o Armani pegou. Isso aí foi tipo assim, como é que fala? Ali já era desespero, mano, Flamengo. Desespero já, porque, tipo, quando tiver, né? O Arrascaeta furou, aí passou a bola, aí o Gabigol chutou, não conseguiu, aí veio o outro, chutou e não conseguiu, mano. Se o cara tiver 3 chances de fazer o gol e não conseguiram fazer, pô, então, já nessa época já tava desesperado já o Flamengo em tentar fazer alguma coisa, hein? E não tava conseguindo, mano, não tava conseguindo. Esse é um bom momento, mas o Gerson acabou machucando. Ele até tentou continuar, mas não conseguiu. JJ chamou o Diego, que estava fingindo que estava ouvindo as instruções do Mister. Tava nada. Tudo. Mas antes, o River teve mais 2 chegadas. Uma com o Borré, onde o Rodrigo tirou, e outra com perigo com o Nátio Fernandes. River já começava a apresentar cansaço. Aquela marcação por 60, 70 minutos parecia se dissipar. Foi então que o Julián Álvares entrou no jogo. Só que o Galhardo tirou o meio campo. Será que esse xadrez tá... Bom jogador também, Julián Álvares. Bruno Henrique acionou de novo seu foguete. E o Enzo Pérez não conseguiu pará-lo. Cartão amarelo. Seria a primeira participação em lance direto do Diego. Na cobrança, a bola encontrou o Rodrigo Caio. Mas no último segundo, foi bloqueado. O juiz acabou dando mão dele.
Felipe Luiz arriscou de longe, mas também foi pra longe. O Flamengo tomou as ações da partida. Lucas Prato entrou na partida no lugar do Borré, saiu. E naquele momento, era o herói da partida, o herói do título do River. Mas tinha muito jogo e o Gabigol estava armando o chute, mas achou o Everton Ribeiro. Ele levantou a cabeça e lançou pro Arrascaeta, que tentou um voleio, mas ficou na zaga. Por falar em zaga, Galhardo tirou o lateral perdeu o gol, Cássio né, e colocou um zagueiro, O Flamengo perdeu o gol demais, mano. Tu é doido, mano. Perdeu, Paulo tá louco. Dias. Mari lançou pro Gabi, mas o Armani já estava nela. Ele queria a bola no peito. E o Mari entendeu o recado. Prato entrou e parecia atender a saída do Borré. Finalizou de fora da área, que acabou indo pra fora. O jogo ficou aberto. Gabigol tentou passar pro Bruno Henrique, só que parou de novo no Pinola. Rafinha recebeu cartão após dar pontapés no Prato. Tá vendo? Ele até cansou. O Palácios ainda estava inteiro e após o Felipe Luiz perder a bola... Sabe o que é engraçado, galera? Que, tipo assim, esse jogo vai ter falta demais, né? Eu não sei como é que não foi nenhum expulso, tá ligado, galera? Porque, tipo, era cartão demais, mano, que saía. E não ter nenhum expulso... Não sei como que isso não aconteceu, né, e tal. Finalizou mais uma vez, de novo pra fora. Pinola ganhou mais uma vez do Gabigol. Tudo indicava que esse duelo seria mais vantajoso pro argentino. River queria matar o jogo e atacava com 5 jogadores, mas não tinha forças. O jogo estava tenso e todos sentiam. A torcida do River, que já vivenciou títulos de Libertadores recentes, parecia sentir medo, aflição, temor. E veja bem, 6 jogadores atacando e o armador, Lucas Prato. Era a oportunidade perfeita para o Mengão se aproveitar. E Eu achei que a torcida nesse tempo aí já tava ó, comemorando vitória e tudo, né? Mas não, a gente viu ali que a torcida já tava agoniada, assim como os jogadores ali, como a gente sabe, né? Também tava agoniado e tal, não tava conseguindo mais marcar em cima, ou seja, já tava dando espaço pro Flamengo. Então, isso aí foi uma coisa errada do River Plate, foi isso aí, né? No ver, né? Que, tipo, eles cansaram rápido, né? E tal. E com isso deram espaço pro Flamengo. E agora vai acontecer o que a gente tá esperando acontecer nesse vídeo aqui, né? foi exatamente o que aconteceu. Iniciou-se o contra-ataque. Parecia um lance normal, mas de repente, com 3 toques, foi o suficiente para recolocar o Mengão na decisão. Gabigol, um gol predestinado primeiro. Ainda tinha jogo, o roteiro da decisão estava sendo reescrito. Jogamos. Eis que o Diego faz um lançamento carregado de fé. A disputa no alto era Pinola e Gabigol. Tudo indicava que o Pinola ganharia mais uma, mas o improvável aconteceu. E ali surge um predestinado. O homem, Gabi- toma. Acabou. Predestinado. Nos acréscimos, o homem fez um gol. O River foi por tudo ou nada, e essa seria a última bola do jogo. Jorge Jesus nunca tinha sentido algo assim, mas ali, naquele instante, ele compreendeu. Desde o primeiro dia na Gávea, ele disse que conquistaria a América. E sempre acreditou nisso, mesmo após a eliminação para o Atlético Paranaense, quando tudo parecia improvável. Era improvável fazer aquele time jogar. Era improvável jogadores cheios de personalidade se encaixar. Era improvável ganhar a Libertadores. E ali estava, faltando pouco menos de 1 minuto para conquistar a América. Eles passaram a segurar a bola no ataque. E então, Quase na cera, né? finalmente, Segurando. o juiz apitou. Flamengo bicampeão Acabou. da Libertadores. Jogaço. Esse jogo até hoje eu não sei, galera. Tipo, se foi sorte ali do Gabigol. Porque o primeiro gol do Gabigol até que eu não digo nada. Mas o segundo, mano, até do Pinola deu de graça a bola ali pro Gabigol, mano. Ele teve só que ter calma e pensar no que fazer. E pensou rápido e fez aquele gol. Eu não sei se foi sorte ou foi puro talento ali na segunda do Gabigol. Mas que golaço, mano, que o Gabigol fez. Que gol ali que ninguém achou que aconteceria e o Gabigol foi lá. Teve a oportunidade que o cara deu de graça a bola pra ele, foi lá e não desperdiçou, né, mano? E é isso, mano. O Gabigol é brabo. Gabigol é brabo. Essa Libertadores aí tem que botar na conta do Gabigol. E acho que pra mim, depois dessa daí, o flamenguista, acho que assim como eu não sou flamenguista, né? Mas assim como deve concordar nesse sentido de depois de o Gabigol ter ganho essa Libertadores, ele virou ídolo pros flamenguistas, né? Porque o cara jogou bola. 2 gols ele tirou aí da cartola, pode dizer, quase no final do jogo, tirou da cartola e trouxe o título da Libertadores pro Flamengo, né? Esse título tinha tudo que um bom roteiro precisava. Um desastre no começo, um meio incerto e um final de tirar o fôlego. E naquele 23 de novembro de 2019, o impossível ajoelhou diante do Flamengo. É uma das melhores finais aí do Flamengo que teve foi essa daí, porque foi um jogo que a gente achou que o Flamengo ia perder, né? Eu mesmo tava assistindo o jogo e eu achei que o Flamengo ia perder mesmo pro River, porque tipo 1-0 ali pro River. Eu falei, depois do River vai fazer mais um e acabou o jogo, mas não. No final do jogo o River acabou cansando, como eu disse antes aí, e acabou dando espaço pro Flamengo.
E as 2 oportunidades aí deram pro Gabigol, e o Gabigol não dispensou, né? No final do jogo foi lá, fez os 2 gols, e trouxe a Libertadores pro Flamengo, e ganhou o bi, né, pro Flamengo, né? Mas é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, comenta nos próximos vídeos, se inscreva no canal, me siga no meu Instagram, vai estar aqui embaixo. Pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal, que é meu canal de react, lá eu faço react sobre tudo, tipo, tente não rir, curiosidades, mitagens. Então, caso vocês queiram se inscrever lá, vou estar deixando o card aí na tela, e acho que mais é isso. Obrigado novamente, valeu, até a próxima, fui!